área VIP em igreja está certo? Claro que não. E a Bíblia e a história vão nos mostrar. Boa noite, povo de Deus. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E esse é um tema que surgiu uma notícia nos jornais a respeito de igrejas que estão com áreas VIPs, tá? Áreas destinadas a pessoas famosas ou compostas, tá? A justificativa desses pastores é que essas pessoas precisam de um espaço privilegiado onde elas não sofreriam assédio, onde elas poderiam cultuar de maneira mais tranquila. Mas a Bíblia não nos permite esse tipo de abordagem. A gente vai ver isso no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 2, ele vai falar claramente sobre esse assunto, tá? Então, eu vou para a leitura do livro de Tiago, no capítulo 2. Meus irmãos, como crestes em nosso Senhor Jesus, Cristo, Senhor da glória, não façais acepção de pessoas. Por exemplo, se na vossa reunião entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com trajes de luxo, e entrar também algum pobre e andrajoso, e atentardes para o que tem os trajes de luxo e lhes disserdes, assente aqui em lugar de honra e disserdes ao pobre, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do estrado dos meus pés, não fazeis distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Vós, porém, desonraste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, que vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome daquele a quem pertenceis? Todavia, se cumprirdes a lei do reino, encontrada na Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Tá bom? Então, esse é Tiago falando claramente que a igreja não deve ter uma área diferenciada para as pessoas que têm mais posses ou mais fama. O evangelho ele traz igualdade. Não significa necessariamente que um rico não possa se converter. Nós temos no Novo Testamento vários ricos que, inclusive, cediam as suas casas para que toda a igreja de Deus cultuasse. Filemão era um homem rico, a qual Paulo devolve alguém que era seu trabalhador, e esse trabalhador, que se chama Onésimo, se torna o pastor da igreja que se reunia na casa de Filemão. Então havia muitos ricos que abriam espaço para que os pobres cultuassem com eles. Em vários momentos, Paulo condenou, como no livro de Coríntios, aqueles que se reuniam nas festas e alguns comiam um monte, enquanto outros ficavam sem comer. A igreja, ela traz unidade. Então, espaços diferenciados para ricos e famosos é um absurdo dentro da igreja. Eu vou repetir isso. Espaços diferenciados são um absurdo dentro da igreja. Não tem explicação. Não tem justificativa. Mas, assim, alguns podem pensar que isso é algo novo. Mas isso não é novo. O pastor George Miller, fundador e mantenedor de muitos orfanatos na Inglaterra, um homem de fé, um homem com várias histórias de fé, ele se revolta quando ele chega na sua igreja em Bristol e percebe que bancos estão sendo reservados e alugados para pessoas de maior posse. E ele simplesmente acaba com aquela prática, porque ele não via aquela prática como adequada ao comportamento que a igreja tinha que ter. D.L. Moody, certa vez, queria começar a dar aula na escola bíblica e ele não tinha uma turma. Diziam que ele precisava ter uma turma se ele quisesse um espaço na igreja. Ele volta depois com um grupo de pessoas, um grupo de meninos esfarrapados, meninos de rua da Inglaterra lá, não, dos Estados Unidos nesse caso. E aí dizem para ele que aquele grupo era um grupo diferente das pessoas que frequentavam a igreja. Então perguntaram para ele por que ele trouxe esses meninos mal vestidos e de rua. E Moody responde: todos com uma alma para ser salvo. Precisa entender
que o evangelho ele não está preocupado com as posses que alguém tem. Os ricos podem ser salvos, mas é necessário entender que o foco principal do evangelho é a alma das pessoas, é o seu destino eterno e não meramente as suas posses. Áreas VIPs em igreja favorecem, na verdade, o interesse de que se tenham membros com maior poder aquisitivo que possam fazer com que as entradas da igreja sejam maiores. Mas a Bíblia nos mostra que nós não podemos olhar para as posses das pessoas. É muito triste, porque muitas vezes membros ricos não são disciplinados, porque a liderança da igreja se preocupa com uma queda nas entradas. As entradas são responsabilidade de Jesus, são responsabilidade do Senhor. E a nós não é possível fazermos acepção de pessoas. Posso reservar cadeira em algum culto? Posso reservar para visitantes, pessoas que não conhecem Jesus, para os pobres que muitas vezes não têm honra. Eu dou honra muitas vezes àquele que não tem honra. Eu posso ter vagas especiais nos estacionamentos para pessoas que não são membros da igreja e que eu quero evangelizar? Claro que pode. Isso não é acepção. Acepção é um membro, uma pessoa que vai chegar na igreja que é pobre, vai ficar 3 quilômetros afastado do templo, enquanto alguém que tem dinheiro vai ficar 15 minutos? Muitas vezes, esse que tem dinheiro está dando um mau testemunho, é alheio ao evangelho ou está tentando ir para a igreja por algum interesse próprio, porque hoje temos igrejas extremamente fortes e algumas pessoas têm interesses políticos, têm interesses diversos de negócio nas igrejas. Muitos lobos têm se infiltrado no meio do povo. Eu não julgo o coração das pessoas que abriram esse espaço, tá? Porque eu não sei das intenções. Talvez a justificativa seja exatamente o que eles querem fazer. Porém, biblicamente, isso produz mais malefício do que benefício. No banquete de Jesus, os convidados acabaram tendo outras coisas para fazer. Então, basicamente, o que a gente precisa? A gente precisa entender que Jesus traz a todos. Então, Jesus comia com os ricos, Jesus comia com os pobres, Jesus caminhava com os pecadores, Jesus andava com quem quer que seja, com as pessoas mais humilhadas da sociedade. É triste quando muitas vezes na igreja nós relegamos as pessoas mais pobres para vertentes da igreja que não são bíblicas. Tá? Porque eu acredito na ortodoxia teológica das igrejas que estão tendo essa prática. Mas essa prática é uma prática errada e que está causando vergonha à igreja e permitindo que muitas pessoas acabem se unindo a igrejas que não tenham uma ortodoxia tão forte, porque elas se sentem mais acolhidas. Tiago é claro, não podemos dar um lugar especial para os ricos em detrimento dos pobres. Por quê? Porque uma alma vale mais do que todo o ouro da humanidade. A festa no céu por apenas uma alma que retorna. A Bíblia fala que poderia dar o homem pela sua vida. Deus amou o mundo e deu o seu Filho para que todas as pessoas fossem salvas. E você acha que essa prática está promovendo o Evangelho? Você acha que essa prática está trazendo honra para o nome de Jesus? Claro que não. Pode trazer vantagens financeiras, pode suavizar a consciência desses ricos que estão, às vezes, tentando melhorar a sua consciência, mas isso não produz mais salvação. A salvação é para todos. A salvação não olha a conta bancária. A salvação não olha para a fama. Certa vez chegou
um dos maiores líderes militares da Síria, para encontrar o profeta Eliseu, o profeta Elias. Para encontrar o profeta Eliseu, provavelmente. E aquele homem esperava um tratamento especial por parte de Eliseu. Eliseu simplesmente olha para aquele homem e diz: vai e se banha 7 vezes no Rio Jordão. Aquele homem ele fica indignado, porque ele esperava que Eliseu fizesse uma grande cena, que utilizasse invocações especiais e fizesse um carnaval completo para aquele líder militar que era poderoso. E ele sai irritado. Os servos de Naamã, com certeza, com muito medo, falaram: olha, se o profeta tivesse pedido algo difícil, você faria. Então, assim, é só mergulhar 7 vezes no rio. Ele foi lá, mergulhou, ele foi totalmente curado da sua lepra. Eliseu não olhava para quem era Naamã. Eliseu olhava para quem era Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, aquele que merece toda a honra, todo louvor e toda a glória. Não existem pessoas famosas, dignas de honra nessa terra. Existe alguém que é o nome sobre todo nome, que é Jesus Cristo. E para ele não há diferença. Ele rebaixa os reis e ele eleva o pobre. Ele faz da estéril mãe de filhos. Ele faz o órfão ter família. Ele tira Davi lá do meio do rebanho e o transforma em rei. O Senhor é todo-poderoso. Então não devemos julgar a condição das posses ou da fama das pessoas. Isso tudo passa. Certa vez, um rico, Jesus disse para ele: olha, você agora ajuntou nos celeiros a sua riqueza, hoje vai ser pedida a sua vida. E para a eternidade, o que você preparou? Esse é o ponto. Não é pelo fato de ser pobre ou rico que você está próximo de Deus. Não devemos pregar o evangelho por interesse. Devemos pregar o evangelho como deve ser feito. E espero que esses ricos não escolham, que aceitam Jesus, não escolham espaços para ficar afastado das pessoas, mas abram as suas casas para que o evangelho seja pregado. Porque se eles abrirem as suas casas, a gente vai ter espaço de sobra para que a igreja avance. Eu quero ver nessas casas cheias de pessoas com uma alma para serem salvas. Quero ver empregada sentada junto com o patrão no sofá da sala, porque o evangelho produz igualdade, porque todos somos irmãos, todos somos indignos, todos estamos debaixo do pecado. E Jesus morreu por todos nós. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, você me ajuda demais. Boa noite.